Meu amigo, gigante, enorme, absurdo. Tem tanta coisa para falar dessa final de Libertadores, mas uma coisa é certa: não tem só um jeito de ganhar, não. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Bruno Formiga na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp, de qualquer coisa. Que final é essa? Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo na final da Libertadores. Os dois times que têm dominado o futebol brasileiro aí, nesse meio tempo tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, claramente os times mais bem administrados, os times que mais têm competido, com estilos bem diferentes. O melhor Palmeiras, o Palmeiras que ganhou a Libertadores, ou o Palmeiras que lá atrás ganhou o Brasileiro, tinha um estilo. O Flamengo, que ganhou o Campeonato Brasileiro 2 vezes e a Libertadores, seja com Jesus, seja com Rogério, tinha outro estilo. São propostas de futebol diferentes. Mas não tem só um jeito de ganhar. E às vezes é importante a gente trazer esse debate para cá, e acho que a classificação, principalmente do Palmeiras, falou muito sobre isso. Porque o Flamengo já se via como favorito, as pessoas já enxergavam o Flamengo como esse favorito desde o início, mesmo com o trabalho lá claudicante do Rogério e tal, mesmo com todas as incertezas, mas depois que o Renato chegou, isso parece ter se consolidado de uma maneira melhor, porque já existe uma base vencedora, existe uma memória tática nesse time do Flamengo, já desde o Jorge Jesus, muito grande, um espírito vencedor e muito talento. Então, assim, o Flamengo já chegou na semifinal favorito e confirmou esse favoritismo indo para a decisão. Né? Chegou na decisão em 19 e foi campeão, e vai agora para uma decisão muito gigante com o Palmeiras, que para muitos não era favorito contra o Atlético Mineiro, mas conseguiu a classificação com o critério do gol fora, um empate em 1-1. E o Abel Ferreira, depois da entrevista, estava claramente incomodado com as críticas que vem recebendo. Ali, muitas vezes, parece ter um choque cultural evidente, porque na Europa, se aceita muito mais entender os modelos de jogo e respeitar que cada treinador tem a sua forma de jogar. É claro que isso para o Palmeiras da academia, para o futebol brasileiro acostumado a propor, a envolver o adversário, essa coisa do pensar a estratégia em prol do adversário, às vezes abdicar do jogo para machucar o adversário de uma maneira muito precisa, se compactar, se sacrificar no momento defensivo e ser muito preciso no momento ofensivo, que foi o que o Palmeiras foi contra o Atlético, isso é visto como um retranca, como algo menor, como algo ruim, como um time que não é bom. Mas, na verdade, o Palmeiras executa o que o Abel pensa de uma maneira muito competente e extremamente competitiva. É um time muito difícil de ser batido. É difícil encarar o Palmeiras. O Palmeiras é um time que perde pouco. O Abel tem um aproveitamento gigantesco. Então, não é fácil enfrentar o Palmeiras. O Palmeiras fosse um time europeu, muita gente aqui ia pagar pau para o estilo do Palmeiras. É que o Palmeiras, no Brasil, ele é um protagonista. E nós olhamos o protagonista aqui no futebol brasileiro como alguém que tem que ditar o ritmo do jogo e está sempre dando as cartas. Mas o Palmeiras não é assim em todos os jogos, e dependendo de alguns adversários, o Palmeiras vai optar por outra coisa. Os jogos talvez mais emblemáticos do Palmeiras sejam esses jogos em que o adversário, e o Palmeiras entendendo que o adversário talvez tenha mais volúpia de ter a bola, tenha mais apreço pela bola, o Palmeiras vai para um modelo que talvez o Abel acredite mais. Foi assim que o Abel eliminou o Benfica há uma temporada e meia atrás, lá na Champions, pelo PAOK, tirou o Benfica da fase de grupos e ele foi para a fase de grupos. É assim que o Palmeiras, em vários momentos, bateu a final e bateu campeão na Libertadores da América. A mesma coisa acontecendo com a Copa do Brasil. Então, assim, a gente precisa lembrar também que o Abel, o cliente do Abel, não é o comentarista esportivo, não é o consumidor de futebol médio que quer se divertir vendo o jogo, assim, se entreter, vendo coisas que plasticamente são bonitas para a nossa cultura. O cliente do Abel Ferreira, primeiro, são os jogadores dele, os dirigentes do Palmeiras e o torcedor do Palmeiras. E acho que essa galera está bem satisfeita. É óbvio que quando esse modelo esbarra em alguém que executa melhor e que vence, você fica, putz, podia ter jogado mais, não foi legal, foi feio perder assim. Mas é como o seu técnico acredita. Então, o jogo está dentro do que o treinador acredita.
Aí você fala, mas as peças podem mais. Será que elas realmente podem mais? Esse perfil de elenco do Palmeiras tem essa crítica em cima desse elenco com o Cuca, depois com o Filipão, e todos esses times ganharam. Eles ganharam e sempre com as pessoas apontando e dizendo, podia jogar mais, podia jogar mais. Só que a gente começa a pensar, será que pode mesmo? Será que o DNA desse elenco não é ser assim e o Abel está tirando o melhor que esse elenco pode dar? Porque quem está no dia a dia com os caras, quem entende, quem passou, como ele mesmo disse, 10 anos estudando, foi o Abel, não fomos nós. Então eu começo a questionar, será que pode tão mais? Porque, de novo, é muita constância. É muita constância. E ele citou exemplos, né, do Mourinho e tal, de outros treinadores, que a gente olha para esses caras impondo as suas ideias e ganhando assim, e a gente paga o maior pau para o Simeone, para o Mourinho e para outros caras. Não estou comparando o Abel com eles, mas quando está distante, né, quando está em outro universo, a gente olha de outra forma. Então, eu acho que a gente deveria entender mais o que o Abel tem para dizer e o que ele está colocando em campo. Do outro lado, tem um Flamengo que também executa ideias do Renato de uma maneira mais solta, mais fluida, que também tem a ver com o DNA deste elenco, que jogava assim com o Jorge Jesus, que tinha um modelo de futebol, jogou assim, em parte, com o Domenech, jogou assim com o Ceni e joga assim com o Renato. E aí tem diferenças de execução. Uma hora você executa melhor o sem bola, outra hora você executa melhor o com bola, outra hora executa melhor a bola parada. Com ajustes finos aqui a colar, de 2019 para cá, foi potencializado o que esse DNA de Flamengo tinha de melhor, esse padrão de elenco, e a diretoria foi tentando repor as peças dele de acordo com o que ia perdendo e tal, e entrega o futebol que aparentemente esse elenco impõe que seja jogado. Óbvio que dependendo do treinador, você vai fazer isso de uma maneira melhor ou de uma maneira pior. Luiz Felipe Freitas trabalha comigo na TNT, sempre fala que mais importante no Brasil, às vezes, do que manter técnico, é manter os jogadores, né? As grandes dinastias recentes, você vê que sempre mantendo os mesmos jogadores, às vezes até com mudanças de treinador. O Flamengo tem passado por isso, o Palmeiras passou por isso, mas o ciclo, né, de 2015 para cá do Palmeiras é extremamente vencedor, e o do Flamengo, de 2019 para cá, nem se fala, mas ele se preparou para isso, assim como o Palmeiras. Então, você tem uma final de Libertadores de duas equipes que se prepararam para esse momento, financeiramente, administrativamente, assim, futebolisticamente, em vários aspectos. Então, vai ser uma final em Montevidéu, assim, monumental para o futebol brasileiro, fazendo de novo uma final, né, a quarta final entre brasileiros, mas eu diria talvez que porque Inter e São Paulo também eram vistos como times muito bons, né? O São Paulo tinha todo o domínio do futebol brasileiro naquele momento, o Inter era um time muito talentoso, mas essa final entre Flamengo e Palmeiras em termos de poderio, né, de bola jogada, algo para se equiparar e para se conversar, para saber qual final era mais icônica, se esse Flamengo-Palmeiras, aquele São Paulo e Inter, porque acho que aí não tem discussão que essa final é muito maior do que o São Paulo e Atlético Paranaense, e em termos de bola jogada, ela também era mais esperada, e acho que ela tem mais expectativa do que tinha Palmeiras e Santos, que inclusive foi uma das piores finais recentes que eu vi de Libertadores. Então, prepare-se para um jogo épico, monumental, o Brasil terá mais um tricampeão de Libertadores, né? A gente vai ter aí um grupo que já conta com o Grêmio, com São Paulo e com Santos, ganhando mais um brasileiro. Pode ser o Flamengo, pode ser o Palmeiras. E quem ganhar, vai ganhar ditando exatamente o seu modelo. Assim, não espere numa final o Flamengo fazendo outra coisa diferente que não o que a gente está habituado a fazer. E aí você pode até entender que isso torna o Flamengo favorito ou não. É um outro debate, né? O histórico recente do Flamengo com o Palmeiras ele é muito bom, né? E o Abel já falou também que isso importa muito pouco. E se o Palmeiras for campeão, vai ser também acreditando no modelo dele, que é um modelo extremamente vencedor. E que o Abel falou sobre isso várias vezes. Então, de novo, não existe uma só forma de ganhar. Existe talvez uma forma mais divertida, que entretenha mais pessoas e tal, mas o ganhar é o objetivo fim, tanto do Renato quanto do Abel. Como eles vão chegar na vitória, aí cada um tem uma escola, cada um tem um DNA, cada um tem uma forma de jogar. Mas o Abel é um cara extremamente estrategista, que montou e acho que desacelerou perfeitamente como ele queria o Atlético Mineiro. E o Renato é um cara que dá muita liberdade para os seus jogadores, né? Tem uma movimentação muito interessante, faz uma pressão sem bola que é muito forte. Então, assim, tem coisas muito boas no trabalho do Renato, que talvez esteticamente sejam coisas mais legais para nós, brasileiros.
E o Abel tem coisas muito interessantes nesse Palmeiras, que, cara, assim, ele chegou na metade lá, depois do ano passado, e o cara já emplacou 2 finais de Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, ganhou uma Libertadores, pode ganhar a sua segunda. Então, bicho, se você não respeita isso, eu não sei se você gosta realmente de futebol, mas enfim. Ó, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo.